Abra sua Bíblia aí, irmãos, no livro de Êxodo. Capítulo de número 6, versículo 28, irmãos. Livro de Êxodo, capítulo de número 6, versículo 28. Todos acharam? Sim. Êxodo capítulo 6, versículo 28 diz assim: Ora, quando o Senhor falou com Moisés no Egito e disse-lhe: Eu sou o Senhor, diga a Faraó, rei do Egito, tudo o que eu lhe disser. Moisés, porém, perguntou ao Senhor: Como o Faraó me dará ouvidos, se não tenho facilidade para falar? O Senhor lhe respondeu: Dou-lhe a minha autoridade perante o Faraó, e seu irmão Arão será seu porta-voz. Amém? Somente até aqui. Palavra bem conhecida, né, irmãos? Mas que nos traz uma lição muito gloriosa, né? Diz aqui a Bíblia que o Senhor escolhe, né, o seu servo, um homem, né, para ir de frente a Faraó. Imagine, né, todo o poder que o Egito tinha naquela época, né? Deus seleciona um homem para ter um particular, um frente a frente com o Faraó. E não era qualquer pedido, não era qualquer mensagem, né? Mas era uma mensagem muito amarga, né? Muito forte aos ouvidos de Faraó, que dizia o seguinte: liberta o povo de Deus. Liberta o povo de Deus. E agora, né? Sendo que o povo de Israel era escravo, né? E os egípcios estavam acostumados com aquela vida, né? Tendo eles como escravo, tendo a mão de obra ao serviço deles. E agora, Faraó principalmente estava acostumado com a mão de obra. E agora, o que fazer, né? E Moisés, mediante a esse compromisso, essa tarefa tão pesada, né, que ele teria que enfrentar, ele olha para Deus, né? Moisés, porém, perguntou ao Senhor: Como o Faraó me dará ouvidos, se não tenho facilidade para falar? Né? A Bíblia fala que Moisés era um homem extremamente manso, né? E dizendo ele aqui que, né, não tinha facilidade para falar, acredito eu que ele era de uma extrema timidez, né, de falar em público, ainda mais se comunicar a um rei. E agora, como é que vai fazer, né? E os nossos problemas, desde o passado e até nos dias de hoje, nos mostra que não é empecilho, não é obstáculo para que o Senhor faça a obra dele, né? Desde os tempos passados e até nos dias de hoje, Deus mostra que os obstáculos não era, né, barreira para que o Senhor fizesse a obra. E ele fala: vai com teu irmão Arão, vai os dois juntos, né, que um terá mais facilidade de falar e a mensagem será dita. E Moisés fala: o que eu vou falar, né? Quais serão as palavras? E agora? E o Senhor fala: diga que o eu sou me enviou a vós. Diga que aquele que era, né, que é e que há de vir, o grande eu sou me enviou a vós. Era exatamente esse que ele estava se referindo. O Senhor, o Deus, né, de Abraão, de Isaac e de Jacó, estava ali trazendo uma ordem para Faraó: liberta o povo, liberta o meu povo. Por que eu estou trazendo esse versículo, essa mensagem para os irmãos, né? Porque nós muitas vezes colocamos as nossas limitações, né, os nossos problemas
como obstáculo, né, as nossas fraquezas, né? Enfim, cada um, né, com a sua timidez, com algo, né, que tenta nos impedir de servir ao Senhor, que tenta nos impedir de estar trabalhando para o Mestre. E o Senhor, desde o passado, vem dizendo: eu estou contigo, não é você, o segredo está em mim, está no Senhor, né? É uma frase muito legal que a gente gosta de falar, e ela não é de forma bíblica, mas há uma inspiração, né? Deus não escolhe os capacitados, Ele capacita os escolhidos, Ele capacita eu e você. Basta um coração sincero, voluntário, né? Predisposto a servir o Senhor, né? Está ali, né? Voluntário, eis-me aqui, envia-me a mim, é o suficiente para o Senhor começar a montar, construir uma grande obra, a qual nós não podemos imaginar, né? Já teve grandes feitos na história de pessoas simples, né? Não era alfabetizada, pessoas que se voluntariaram, se colocaram perante a Deus, falando: eis-me aqui, envia-me a mim. O Senhor começou a operar, o Senhor começou a agir e levantou, né, grandes começos que hoje, né, há um império construído. Na Assembleia de Deus, por exemplo, dizem, né, os historiadores, que começou entre dois homens, dois suecos, dentro de uma casa, né, dentro de uma congregação de mulheres reunidas, uma reunião de oração entre mulheres, e hoje, né, há centenas, eu acredito que milhares de igrejas espalhadas por todo o mundo, num pequeno e num simples começo, de pessoas que estavam ali dispostas a conhecer a Deus, a conhecer o Senhor, a trabalhar, a servir ao Deus Altíssimo. E Deus foi construindo, foi alicerçando, né, foi estruturando, até que se tornou o que é no dia de hoje, né, uma grande igreja, né, e não é diferente na minha e na tua vida. Eu acho muito interessante a vida do profeta Isaías, que a Bíblia descreve que ele está, né, no templo orando, e a Bíblia fala: no ano que o rei Uzias morreu, está Isaías lá no templo orando, né, possivelmente orando ao Senhor, falando: como é que será agora, Deus, com a morte desse rei, como é que será daqui em diante? Porque era, né, funcionava mais ou menos assim: quando um rei justo, né, governava, o povo, né, estava bem, estava saudável, mas quando um rei ímpio assumia, o povo gemia, o povo sofria, o povo padecia, o povo passava fome, né, porque o rei ímpio dificilmente obedecia os mandamentos do Senhor, tinha que passar por diversas situações para ser humilhado, para poder se humilhar perante Deus e Deus levantar, como foi na vida de Manassés. Mas era normalmente assim: quando o rei justo governava, o povo era feliz; quando o rei ímpio governava, o povo gemia. E agora está Isaías, que ainda não era profeta, no ano que o rei Uzias morreu, no templo, falando: Senhor, e agora? Um jovem na presença de Deus, buscando o Senhor, pedindo a intervenção de Deus, e Deus traz aquela visão tão gloriosa, e ele acha que vai morrer, porque, né, vendo uma coisa daquele esplendor, daquela grandeza, ele fala: certamente vou morrer. E Deus fala: não, eu tenho uma obra contigo. E ele fala: Senhor, mas tenho lábios impuros, né, não estou do jeito certo como deve estar, não se encontro, né, como os crentes, né. E o Senhor fala: ordena o anjo para que vai perante o altar, tira uma tenaz, com uma tenaz uma brasa viva, incandescente do altar, toca nos lábios dele e fala: pronto, se esse era o problema, está resolvido. Se esse era o problema, né, se esse era o empecilho, está resolvido, agora vai fazer minha obra, né? Como foi com Moisés: Senhor, sou pesado de palavras, esse é o problema, vai com teu irmão e fala. Mas eu não sei o que falar. Fala isso, traz a mensagem do Senhor. Não é problema, as suas
limitações nunca foi o problema para Deus. Deus procura o fiel. A Bíblia diz que os olhos do Senhor estão pairando sobre os céus, procurando, pesquisando, procurando na terra os fiéis, aqueles que estão predispostos, aqueles que estão com verdade no coração em servir a Deus, independente das coisas, estão com verdade, estão com sinceridade em servir a Deus, independente do que seja, sendo para Deus eu faço o que tiver que ser feito. É esse que o Senhor procura, é esse que os olhos do Senhor estão à procura, dos verdadeiros adoradores. Esses são os verdadeiros adoradores, que não estão procurando status, que não estão procurando, em partes reconhecimento. Como eu disse aqui, eu não sou contra o reconhecimento. O Senhor dá honra aos seus fiéis, mas é aquele que quer servir a Deus independente da circunstância, aquele que quer servir a Deus pensando nos olhos de Deus, não nos olhos dos outros, aquele que está de coração sincero para o Senhor. É esse que o Senhor vai usar. Não coloque obstáculo, não coloque a sua limitação, porque a partir do momento que você diz: Senhor, eu não posso, Senhor, eu sou dessa forma, Senhor, eu sou desse jeito, em outras palavras, você está dizendo, declarando: o Senhor não tem poder para me transformar, o Senhor não tem poder para me capacitar, e o Senhor tem todo o poder, o Senhor tem toda a capacidade, toda a habilidade. O Senhor tira o homem do monturo e faz vencedor. O Senhor, perante um vale de ossos secos, perante um cenário de morte, fez um exército. Perante homens de pouco conhecimento, fez grandes eruditos, grandes sábios, que se colocaram com sinceridade para servir o Senhor. Fez mestres de homens de muito pouco conhecimento e ensinamento. O Senhor fez mestres. O Senhor fez, irmãos. Não duvide da glória e do poderio do Senhor. Tão somente confie a tua vida, e se predisponha. Eis-me aqui, Senhor, usa-me a mim, aonde o Senhor quiser, estou aqui, Senhor, me guia, me coloca, Senhor, me direciona, porque eu quero te servir. Essa é a oração sincera que o Senhor almeja da tua vida, Amém? Somente até aqui. Quero orar com os irmãos em cima dessa palavra. Muito importante que oremos, Peço para que a igreja se coloque em pé para estarmos orando, amém?